Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Neemias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos Neemias na corte, a chegada e a vistoria dos muros, as suas ações, as suas determinações para a reconstrução dos muros e as reações que vieram destas decisões que Neemias tomou. Então vamos ver agora o restante, vamos ver os novos desafios. Quem são os agentes desses desafios? Como sempre, nós já conhecemos Sambalá, nós já conhecemos Tobias, nós já conhecemos Gesem. Então, eles, vizinhos em volta de Jerusalém, começaram a agir de forma mais contundente, agir de forma mais dura, uma vez que os seus desafios velados não estavam fazendo efeito. Então, eles começam a mandar mensagens ameaçando Neemias. E estas mensagens são 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele começa a multiplicar essas mensagens, dizendo que uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa com Neemias. E eles mandam cartas ameaçadoras, cartas com acusações falsas. Então ele estava sofrendo não só zombarias, enfim, mas ameaças, ou seja, tocaias mesmo. Então convida para ir a um determinado local, ele não, óbvio que não vai, porque ele sabe que se ele for para lá, no meio do caminho, ele vai ser atocaiado e vai acabar morrendo. E aí o que acontece é que dentro da sua própria casa, ou seja, dentro de Jerusalém, nós vamos encontrar uma pessoa chamada Semaías, que se diz um profeta, e ele chega para Neemias e diz: olha, eles estão tentando te matar e você precisa tomar cuidado. E você vai tomar cuidado da seguinte maneira: eu sou profeta do Senhor, então eu estou te dizendo, você se esconde no templo, você entra no templo, se esconde no templo, porque lá eles não vão poder fazer nada com você. Só que Neemias era mais esperto do que isso. Ora, o que acontece se alguém que não é sacerdote invade o templo, entra no templo? Acontece que ele está contrário à regra e, portanto, desta maneira, ele vai sim ser agora acusado corretamente, porque ele está fazendo uma coisa errada, ele não pode entrar no templo. Ele não era sacerdote, ele não podia entrar no templo. Ele descobre, então, que esses desafios não são só lá fora, estão dentro de Jerusalém, estão dentro da casa dele, dentro de Jerusalém. E ele descobre que estas pessoas estavam todas mancomunadas com alguns nobres de Jerusalém. Por que isso? Porque eles tinham ligação familiar, né? Tobias, por exemplo, parente de Secanias. Como ele era parente? Porque havia um casamento de Joanã, seu filho, com a filha de Messulão, ou seja, por casamento eles eram aparentados e, portanto, lá dentro eles faziam o que bem entendiam, no sentido de provocar, de desafiar Neemias. Muito bem. Apesar de todas estas tentativas, apesar de todas estas incursões, enfim, o que acontece é que eles acabam os muros, eles terminam o muro. Em 52 dias de trabalho, ou seja, um trabalho árduo, um trabalho pesado, eles acabam terminando o muro. 52 dias. Por que isto acontece? Neemias nos diz por quê. Ele conseguiu fazer isso, apesar de todas as tentativas, apesar de todas as afrontas, ele consegue fazer isso porque Deus estava com eles.
apesar de que o mundo não permite que nós fechemos as nossas brechas, apesar de que o mundo não gosta que nós façamos as coisas para Deus, as obras de Deus, apesar disso tudo, apesar de todas as afrontas, apesar de todas as ameaças, apesar de tudo que se sofre, o servo de Deus termina a sua missão, termina a obra de Deus por uma única razão, porque Deus está com os seus servos. Veja lá, olha o que acontece agora, o que é que a palavra diz? Quando todos os vossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Então Neemias reconhece isso, o povo reconhece que não foi a força deles, não foi o braço deles que conseguiu isso, mas foi porque Deus estava com eles. E quando eles reconhecem isso, quando o povo em volta, os gentios em volta veem isso, eles ficam muito temerosos. Por quê? Porque eles não estão lidando apenas com homens de carne e osso, eles estão lidando com o próprio Deus. E o próprio Deus está do lado destes que fazem a sua obra e cumprem as promessas do Senhor. Muito bem, então, uma vez isso tudo pronto, eles precisavam agora passar por mais uma etapa. Neemias nomeia o seu irmão Hanani, que foi quem disse para ele, que foi quem levou a mensagem quando ele estava lá em Babilônia, foi quem levou a mensagem de que a cidade estava abandonada, os muros estavam derrubados, as portas queimadas. Foi ele que falou isso tudo para Neemias. Então agora Hanani é nomeado junto com Hananias para os dois, ambos em conjunto, governarem Jerusalém. Então estes é que vão agora determinar os destinos e vão cuidar das coisas do dia a dia de Jerusalém. E ele não deixa por menos. Ele vai dizer para estes que se cuidem. Então, ele vai dar orientações de segurança. Abrir e fechar portão em hora certa, ter guardas, ter vigias. Amados, não basta nós construirmos um muro, não basta nós fecharmos as brechas. Nós precisamos vigiar as portas de entrada da nossa cidade, do nosso coração, do nosso ser. Então, abre o portão enquanto os vigias estão ali. Fecha o portão no cair da noite, quando os vigias chegam. Estabelecem-se vigias em pontos estratégicos. Não se pode baixar a guarda com o inimigo. Apesar da vitória que eles tiveram, eles não baixaram a guarda. Cuidado, meu amado. Apesar da vitória que você obtenha em Deus, cuide, vigie, esteja seguro de que o inimigo não vai ameaçá-lo, que o inimigo não vai adentrar portão adentro, muro adentro. E ele passa então agora a nomear os cidadãos. Ele passa agora a determinar genealogia, a confirmar que é este filho daquele outro, etc, etc. Por que isso? Nós já vimos. Uma outra situação, isso já foi feito. Isso foi feito com Esdras, isso vai ser feito com Neemias, vai ser feito hora sim, hora assado. Por que é feita essa genealogia? Por que se confirma a genealogia? Porque é preciso ter certeza de herança, porque é preciso ter vocação. Quem não é da linhagem não pode assumir determinados cargos, determinados ofícios. Isto é, por exemplo, para os sacerdotes. Não só para eles, mas também para eles. Inclusive para a herança que se dava, que se abria para as pessoas que estavam voltando de Jerusalém. Porque elas foram espalhadas.
Agora, quando se volta, é preciso se estabelecer essas genealogias para saber herança, para saber vocação. Uma vez que tudo isso foi feito, uma vez que estas providências todas foram feitas, volta-se agora para o pacto, volta-se agora para a leitura da lei. A leitura da lei deveria ser feita, segundo a própria lei, ela deveria ser feita de tempos em tempos. Então, o povo ouvia a lei, o povo era instruído na lei e agora em diante, com Esdras e com Neemias, isso fica muito mais forte, isso fica muito mais evidente. Então, o povo é chamado a Jerusalém, por quê? Porque a lei vai ser lida. Esdras lê a lei, eles fizeram uma estrutura onde ele pudesse colocar o livro da lei e pudesse ler a lei para o povo. O problema aqui é que nem todos entendiam. Por que nem todos entendiam? Porque eles ficaram muito tempo fora de Jerusalém, em terras estranhas, e nem todos tinham acesso à lei. Era muito caro, era muito difícil, era muito raro uma pessoa ter essa lei escrita. Não é como hoje nós temos a Bíblia, se você quiser, você deve ter aí umas 3, 4 Bíblias na tua casa, qualquer coisa você vai ali e compra uma outra Bíblia. Não é como hoje. Aquela época era muito mais complicado. Então, era um evento muito importante. Era dada a explicação exatamente porque o povo às vezes não entendia algumas palavras. Lembrem-se que eles estavam fora de Jerusalém, e fora de Jerusalém a linguagem não era só o hebraico. Então eles falavam outras línguas e às vezes se perde um pouco esta noção do sentido das palavras. Até porque, logo em seguida nós temos aí modificações de linguagem, nós vamos ter o grego, nós vamos ter o aramaico, nós vamos ter outras línguas que eram faladas, inclusive no tempo de Jesus. Então ela deveria ser explicada. Neemias explica, o próprio Esdras explica, os levitas explicam. Então lê-se a lei e se explica. Isto ficou como uma forma de fazer as reuniões dali para diante. Então era assim que acontecia. Jesus, quando ia às sinagogas, ele tomava da lei, lia um trecho da lei e explicava isso. Então isso ficou uma técnica, uma forma que era muito comum para eles. É como se fosse uma escola da lei, uma escola bíblica. O povo, então, depois de ler tudo isso, quis se entristecer, mas eles não deixaram. Não é para entristecer, nós estamos vencendo, o Senhor nos trouxe de volta. Não é para entristecer, é para se alegrar. Então ele é chamado a rejubilar-se, a alegrar-se, a cantar, a comer, beber. Por quê? Porque Deus proporcionou a volta, Deus proporcionou a libertação, Deus estava proporcionando uma nova etapa na vida deles. Então eles dizem o seguinte: não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amado? E aí, logo em seguida, eles fizeram a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos você vai observar, se você entrar na internet, no Google, em algum outro site de notícias, você vai ver que em Israel se comemora até hoje a festa dos tabernáculos. Que é esta festa dos tabernáculos? É uma festa que vai celebrar o tempo em que eles andavam em tendas pelo deserto e a providência de Deus de dar comida, água, vestimenta, segurança, inclusive quando eles só tinham o tabernáculo para se defender. Então eles começam esses preparativos e eles fazem a festa dos tabernáculos. Como era
feita no início, quando o Senhor determinou isso na lei. Até hoje ela é realizada e ela é realizada do jeito que tem que ser realizado, de acordo com o que foi preconizado na lei. Amém, amados? Bons estudos!